Era um regime super vigiado. Nesse período, Aloysio Palmar, Juvenzo Mazzarolo e João Adelino Souza, num país que ainda era um reduto militarista, numa cidade dominada pelo autoritarismo, comandado e com muita força pela Itaipu, criam o jornal Nosso Tempo. A primeira edição surge em dezembro de 1980 e surge com a seguinte proposta, né? Luta pela redemocratização do país, eleições diretas para prefeitos nas áreas de segurança, que aqui não havia eleição para prefeito. A eleição aqui os prefeitos eram nomeados. Eleição direta para o governo do estado, para os governadores e presidente da república. E uma nova constituição, uma constituição democrática para o país, com liberdade de expressão, liberdade democrática, tudo isso. Essas bandeiras foram as bandeiras do jornal Nosso Tempo. Além da luta por justiça social, redistribuição de renda, contra a pobreza, tudo isso dando espaço para a população. Com isso aí, nós começamos a nossa jornada de luta com total independência editorial, que é a nossa independência. O jornal tinha forte influência na cidade de Foz do Iguaçu. Era bandeira do jornal preocupar-se com interesses da população. Sua linha editorial tratava de assuntos de interesse político e social. Tinha uma posição completamente contrária ao governo vigente. Devido à linha editorial, logo começaram a aparecer denúncias. As pessoas chegavam fazendo denúncias com relação ao Itaipu Binacional e suas ações. A própria elite iguaçuense comprava e lia o conteúdo escondido para poder se inteirar sobre as denúncias que o jornal realizava. Passamos a denunciar o ministrinho e todas as atrocidades que eram feitas em termos de comprar consciência. A compra de consciência era feita através das festas no Hotel Bourbon e no Hotel Carimã. Festas que mais tarde a Polícia Federal descobriu que essas festas eram oxigenadas ou carne jovem de 12 anos, 13 anos, 14 anos, pela pedofilia patrocinada pelo regime, né? pelo que sobrou do regime ditatorial, que já era a década de 80, né? Que eram meninas que eram recrutadas para participar dessas festas nesses hotéis. E o jornal denunciou isso, e devido a essas denúncias, devido a essas coisas todas, né? É que a própria elite, alguma parte da elite, comprava o jornal escondido, não mandava com o jornal na rua. Mesmo assim, o jornal chegava nos refeitórios da Itaipu. Os próprios operários compravam o jornal e levavam lá para dentro. Para vocês terem ideia da pressão e do cerceamento que havia na época a um jornal que nada mais, nada menos, só fazia ser independente e não fazer o jogo do regime como os demais veículos. E até mesmo as ações do jornal Nosso Tempo eram investigadas pela AESE de Itaipu. Nenhum dos jornalistas tinha uma relação trabalhista com a Itaipu até então, mas mesmo assim, a AESE permanecia atenta às notícias que estavam presentes no jornal. Lauro Constantino Filho era conhecido de Aloysio Palmar. Eles atuaram juntos contra a ditadura militar. E aqui em Foz do Iguaçu, Lauro ajudou com dinheiro a manter o jornal. Aí eu entrei com dinheiro, entrou mais gente de Foz do Iguaçu com dinheiro, amigos deles, que eu não sabia quem eram as pessoas. Um deles chegou a ser até deputado federal, depois mais tarde. E foi registrado na junta comercial aqui em Curitiba, o jornal. Eu era o segundo nome dos donos do jornal, né? Os que tinham maior cota do jornal, eu era o segundo. Aí sai o primeiro número do jornal, com um pôster de Che Guevara. O segundo número, uma semana depois, com uma manchete escrita: se você não colocou o pôster de Che Guevara na sala de visita da sua casa, coloque o pôster de Hitler. Aí eu falei com o Aloysio, vocês ficaram loucos. Mas eles eram também doidos que nem eu, mas só que, né, achavam que o outro estava anistiado, não podia ser mais preso. Eu disse, mas não vai dar dinheiro esse negócio, pô. E o jornal começou a funcionar. Mas em 1982, após 12 anos trabalhando na usina, a AESE descobriu. Chamaram na Superintendência de Saúde. O superintendente, que era um médico, sim, Lauro,
você não honrou com o compromisso. Você está fazendo política. Disse assim, isso é fofoca. Aí ele abriu a gaveta e tirou a certidão da Junta Comercial de Curitiba. Você é um dos donos do jornal. Dia 4 de outubro. Ele não tinha argumento nenhum, estava meu nome ali. Você está despedido. Assim como Lauro, em 1985, Arnaldo também foi demitido alegando ser por envolvimento político. Arnaldo ficou na Itaipu por 10 anos. Até porque não havia necessidade de demitir, porque todos os que estavam lá e ainda estão ou se aposentaram, porque Itaipu tem um quadro próprio, é um quadro permanente. Principalmente o pessoal do Departamento de Meio Ambiente, né, que estão lá até hoje. A gente ajudou na época, inclusive, no projeto de criação do refúgio biológico. E a minha demissão se deu por ato político. Porque, na realidade, e se confirma pelos relatórios que eu obtive depois, porque, na realidade, minha demissão ela surgiu depois de uma entrevista que eu tive que dar sobre a minha participação como dirigente do diretório acadêmico da faculdade no processo de contrário à vinda do Maluf, à época candidato a presidente da República, pelo colégio eleitoral, na faculdade, além de outras denúncias que eu fiz com relação à questão dos expropriados da Itaipu, mas foram questões de ordem política externa, não tem nada a ver com a Itaipu, eu fiz enquanto cidadão. E isso para mim foi o resultado da minha demissão. Esse foi o resultado da minha demissão da Itaipu. Minha demissão foi por ato político comprovado. Porque senão, para que existe ou existiram esses relatórios feitos pelo Serviço de Informação da Itaipu e enviados para o Serviço de Informação na época, que era o SNI, famigerado SNI, que fiscalizava todas as atividades políticas de dirigentes de esquerda. Provavelmente, com certeza absoluta, para mim, ninguém tira na minha cabeça que a minha demissão foi um ato político. O salário oferecido pela hidrelétrica era considerado suficiente para os funcionários, mas o forte esquema de segurança acabou em derrubar o sonho de alguns deles. O pessoal acha que um bom salário é tudo na vida, né? Mas não é, né? A gente tem que pensar, pelo menos para quem acredita na liberdade e ir em busca dos seus sonhos, né? Que eu acho que é o mais importante na vida, é isso. E foi isso que fez eu sair de lá, né? Podia estar bem empregado, ganhando um bom salário, mas não estaria feliz pela situação, né, vivida lá, né. Lá chegava o ponto de até nas festas, quando se reunia o pessoal, né, tudo era muito vigiado. Osmar Gueben trabalhou na Itaipu por 12 anos e hoje a atual diretoria brasileira e o regime democrático em que o Brasil vive tenta de todas as formas não cometer nenhuma injustiça. Criamos a ouvidoria, tem mecanismos que todos os funcionários e colaboradores e servidores de Itaipu e que prestam serviço para Itaipu e que queiram saber alguma coisa de Itaipu, tem canais abertos hoje para a gente poder verificar, corrigir se houver injustiças e tudo isso, né? Sepe trabalhou 28 anos na Itaipu. Hoje, aposentado desde 2007, concorda com as palavras de Jorge Samek. Hoje nós temos uma relação, diríamos, bastante civilizada, né, com a Itaipu. O movimento sindical sempre teve respeito dentro da Itaipu, a gente sempre se pautou na luta política, ideológica e principalmente buscando estabelecer os marcos que os trabalhadores precisam nessas relações de trabalho com as empresas. Na atual situação, nós tivemos uma luta desde o começo, que era buscar equiparação com os paraguaios, né, dentro dos acordos coletivos, que até 2007 e 2008 que nós conseguimos mais ou menos equilibrar os acordos coletivos. O que seria de Foz do Iguaçu sem Itaipu? Essa é a grande pergunta, né? A principal fonte de arrecadação da cidade, 70%, provém de royalties e do ICMS de energia elétrica. Quer dizer, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, para fazer posto de saúde, para fazer escola, para restaurar as ruas, para fazer o jardinamento, para fazer os programas sociais, para poder desenvolver toda a sua política social de desenvolvimento, se vale fundamentalmente dos recursos provenientes por Itaipu.
Não é diferente nos 16 municípios que compõem o nosso reservatório. Itaipu, na época, podia tudo, né? E nós não podíamos nada. Hoje a relação, acho que está bem estabelecida. Itaipu abriu-se para a sociedade também. Ela hoje cumpre um papel social importante para Foz do Iguaçu em vários aspectos, como suporte, né, como fomentadora também de várias situações novas que demandam em Foz do Iguaçu. E o importante é que nós conseguimos passar essa dificuldade toda, e o Brasil hoje vive uma democracia que eu espero que seja eterna, né, que não voltemos àquele período que tivemos aqui. Para os trabalhadores também, apesar de ter um emprego, não se tinha a certeza de que não estava sendo investigado, que não estava sendo cuidada a sua vida particular e privada. O que o Estado não pode invadir, infelizmente invadiu de muitos. Hoje, mais de 20 anos após as desapropriações de terras forçadas, operários acidentados e mutilados devido ao trabalho pesado, além das inúmeras demissões devido à interpretação dos generais de haver alguma ameaça comunista na obra, pode-se observar que a cidade e o país dependem essencialmente de seu funcionamento e suas grandes realizações sociais. A Itaipu perseguiu, à época contribuiu para isso. Estávamos em meio a uma ditadura cruel e intolerante, mas também tão medrosa a ponto de demitir sem justa causa, apenas por comentários sobre política nos corredores da empresa. Felizmente hoje, a Itaipu é uma empresa que consegue reconhecer os erros e consertar aquilo que marcou a sua história no passado. E isso se reflete na Itaipu de hoje, mais aberta, mais dinâmica, muito bem aceita pela sociedade e de uma importância indiscutível para o Brasil. Mas vendo sua história pelo olhar daqueles que definitivamente ergueram Itaipu, isso nos faz pensar em algumas questões que não conseguimos e nem conseguiremos decifrar. Quantas grandiosas obras mais foram construídas e durante esse processo quantas histórias já não foram omitidas? Quantas nunca serão desvendadas? E a mais importante delas, até quando teremos que esperar? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando.